Shalom para a amada igreja do Senhor, aqui no Sandra Regina, igreja abençoada. E desde manhã nós estamos sendo abastecidos pela graça, pela glória do Senhor. E aí vai, e hoje continua, a mesa já está posta, não falta nada. E nós vamos participar daqui a pouco da Santa Ceia do Senhor. É um momento muito importante para aqueles que creem, é um momento muito importante para aqueles que reconhecem que Jesus Cristo, sim, morreu lá na cruz do Calvário, e pelas pisaduras dele, e nós fomos sarados. Jesus pagou o preço para nos dar vida. O Jeová Jirê. Hoje nós estamos na campanha, é o Deus da provisão. Diz amém? Então, o Jeová Jirê é o Deus que vai prover. Nós estamos debaixo desta promessa. A promessa que está lá em Filipenses 4:19. O meu Deus, o nosso Deus, segundo a riqueza em glória que nele há, suprirá em quem? Em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades. Ele vai suprir. Não vai suprir através de nenhum homem. Ele não vai suprir através de nenhuma dúvida. Ele não vai suprir através da desconfiança, de qualquer jeito. Mas ele vai suprir através da tua fé, através da tua crença, através da tua devoção. Em Cristo Jesus, todas as tuas necessidades. Amém? Então vamos preparar o nosso coração para receber, os maiores pregadores do Brasil, ou é o único? O maior pregador do Brasil, gente. Que bênção. Então vamos orar, feche seus olhos, vamos preparar o nosso coração, porque tem muito mais. Aqui é uma unção de Deus nesse lugar. A glória de Deus enche esta casa. A glória de Deus enche o teu coração. A glória de Deus te alcança, porque você veio com um propósito firme. Você não saiu da tua casa em vão. Deus fará assim notório hoje o poder dele na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, tudo aquilo que te pertence. Você está debaixo desta promessa. Você está debaixo dessa dimensão, Pai. Nós cremos que o teu povo fará assim com que as tuas mãos sejam estendidas, porque as tuas mãos estão prontas. As tuas mãos, meu Pai, quer atingir o alvo, e nós cremos, e através da nossa crença, através da fé desta pessoa, o Senhor vai mover a tua mão e vai providenciar o melhor, porque o Senhor é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. O Senhor tem pensamentos a nosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, querido. Deus tem para a tua vida, pensamentos de dar o melhor para a tua casa. Deus tem um pensamento melhor de trazer saúde para o teu lar, e Ele está aqui, o Deus que provê todas as coisas. Fala conosco, ó Deus, continue nessa dimensão. Nós queremos estar, meu Pai, prontos, porque se nós ouvirmos e dermos ouvidos à tua palavra, fará sim toda a diferença, no nome de Jesus. E aqueles que creem dizem amém. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porquanto o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a restaurar vista aos cegos, a pôr em liberdade todos os oprimidos do diabo, e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da recompensa do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça,
plantados pelo Senhor para a sua glória. Shalom. Shalom. Glória a Deus. Esta é uma declaração profética, uma invocação. A minha oração é que o Eterno Todo-Poderoso libere graça especial sobre a tua vida, conforme a tua necessidade. Eu vou pedir a Deus que toque você na área da tua vida que você precisa do toque dele. Tem alguém aí? Amém. Então, hoje, pela manhã, nós tivemos um mover intenso do Espírito Santo em nossa catedral aqui em Barreiras. Se você não participa desses momentos, desses eventos, eu desafio você, eu convido você a participar. Uma vez por mês, as pessoas do nosso ministério, das igrejas do nosso ministério vão para lá e nós temos uma oportunidade de comunhão, não somente com Deus, mas uns com os outros. E hoje, pela manhã, eu pude compartilhar ali, verdade sagrada sobre o tema, a fonte aberta. E entre outras coisas, eu disse que a palavra Pai significa fonte. E Deus não é um pai querendo ser conhecido como Deus. É Deus querendo ser conhecido como Pai, como fonte. A palavra do Eterno diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda coisa boa, tudo aquilo que você precisa para que a qualidade da tua vida melhore, melhore muito e melhore mesmo, vem da fonte que é o Pai. E eu disse que um dia, literalmente, Deus abriu essa fonte no Calvário. Jesus Cristo foi ferido ali, o soldado traspassou o seu lado com a lança, saiu sangue e água naquela hora. A fonte foi aberta. O profeta Zacarias profetizou, naquele dia haverá uma fonte aberta. E Jesus Cristo é a fonte que Deus abriu. É a fonte da salvação que foi aberta por Deus, é a fonte do perdão aberta por Ele, é a fonte da cura. Dele jorra a cura, é a fonte da libertação, é a fonte da prosperidade. Tudo que é bom, tudo aquilo que você precisa de fato. Eu não estou dizendo aquilo que você quer, eu estou dizendo aquilo que você precisa. Jorra dessa fonte. É uma fonte que nunca seca. É uma fonte perene. Eu mencionei ali que o profeta Elias, num dado momento, estava bebendo da água do ribeiro de Querite. E a Bíblia Sagrada diz que chegou um momento que o ribeiro secou. Eu tenho louvado a Deus porque essa fonte que Deus abriu, ela não seca. É uma fonte perene e jorra dioturnamente. Qualquer pessoa pode vir e beber dessa fonte. A outra coisa que eu disse ali, eu estou repetindo para quem não foi de modo abreviado, é que Jesus Cristo, ele disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ele é a fonte. É a fonte que sacia a sede da alma humana. Toda pessoa nesse mundo tem sede de Deus. Só que a maioria não decodificou essa sede e busca saciar essa sede em tantas coisas que o mundo oferece. No álcool, na droga, nas noitadas, na prostituição, nos prazeres do mundo. Estão pensando que estão saciando a sede da alma. Mas o homem foi criado por Deus e para Deus, e sem Deus ele será incompleto. Nenhuma outra fonte que o mundo apresenta pode saciar de fato e de verdade a sede que a alma tem de Deus. Inclusive, a religião não pode saciar essa sede que a pessoa tem de Deus. Esta é a razão porque, de repente, muitos de vocês professaram a fé numa modalidade de crença forjada pela religião. Mas lá no íntimo, você ainda
estava sedento por Deus. Mas quando você veio a Jesus Cristo, é isso que ele disse: aquele que beber dessa água nunca mais terá sede para sempre. Nunca mais você volta nas águas barrentas que o mundo oferece. Está me ouvindo? E eu terminei dizendo: as palavras do Senhor Jesus concluem: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tem um tempo na vida da gente que a gente é sede, mas chega um momento da nossa relação com Deus, da nossa intimidade com Deus, que a gente deixa de ser sede e a gente vira fonte. A gente também começa a jorrar a graça de Deus em direção a outras pessoas. A gente se torna canal do amor de Deus, da graça de Deus. A gente também se torna canal das bênçãos de Deus para outras pessoas. E é isso que eu quero ser hoje à noite aqui. Eu quero ser a fonte aberta, que jorra, e que você possa encontrar nele a graça que você necessita hoje à noite. Tem alguém aí? Hoje, de fato, é uma breve mensagem. Os que trouxeram a Bíblia, abra, por favor, eles vão acender aí, ou não sei se o pessoal projeta aqui. Abra no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 6. Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 6. Para quem não sabe, a Bíblia Sagrada tem 66 livros, escritos por autores diferentes em épocas diferentes. E existe uma conexão entre esses escritos da Escritura Sagrada. Eles estavam em épocas diferentes, em lugares diferentes, não tinham comunicação uns com os outros, a maioria deles. No entanto, os escritos têm conexão, porque a Bíblia Sagrada é uma inspiração divina. Esse livro foi inspirado por Deus e foi escrito há tanto tempo, mas ele é tão atual, é mais atual do que o jornal de amanhã. Acredite no que eu estou falando. E entre os 66 livros tem 4 evangelhos. Os evangelhos é que mencionam, que falam especificamente sobre o ministério do Senhor Jesus, sobre os acontecimentos no seu ministério, os seus ensinamentos. Amém? Então nós vamos ler no Evangelho conforme escreveu João, o capítulo 6. Se você trouxe, acompanhe. Nós vamos ler o verso 66 a seguir. A palavra do Eterno diz, falando sobre Jesus Cristo, e continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhes for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Eu quero usar como meu tema hoje, à luz desse texto e do contexto do texto, o meu tema hoje, a minha oração é que você ouça não somente a minha voz, mas que você ouça a voz de Deus no teu coração. De repente, você passou a vida toda, eu não conheço você, não sei a sua idade.
Mas, de repente, você passou a vida toda ouvindo pessoas dizerem: não desista, não desista. Mas eu quero usar como tema hoje algumas coisas que você deve desistir. Algumas coisas que você deve desistir, se você de fato e de verdade quer viver uma vida de qualidade. Uma vida que tem sentido, uma vida que tem significado. A vida que vale a pena ser vivida. Porque, de fato, pessoas estão vivendo a vida sem qualidade por conta de não desistirem de coisas que eu vou mencionar aqui. Eu não vou mencionar todas as coisas que você deve desistir. Deus me deu quase 50 coisas que a gente deve desistir. Eu vou mencionar apenas algumas. A Bíblia Sagrada está mencionando no texto que nós lemos que alguns seguidores de Jesus Cristo, eles viram milagres, provavelmente viram paralíticos andando, cegos vendo, eles viram leprosos sendo purificados, quem sabe mortos ressuscitando. Mas num dado momento, alguns dos seus seguidores desistiram de segui-lo. Está me ouvindo? A primeira coisa que você deve desistir, se você quer uma vida que tem sentido, que tem significado, que vale a pena ser vivida, desista da ideia de desistir de Deus. Ou seja, não desista de Deus. Desista dessa ideia de que a vida sem Deus é melhor. Desista da ideia de que servir a Deus é perder tempo. De que você ler a Bíblia é inútil. Que você ter uma vida de oração não vai ter mudança alguma na sua vida. Desista da ideia de colocar Deus no reboque da sua vida, na carroceria da sua vida. A Bíblia Sagrada está mencionando exatamente pessoas que desistiram de Deus. Desistir de Jesus Cristo é desistir de Deus. E pior que isso, é desistir da vida. É desistir de você. Se você desiste de Deus, você está desistindo de você mesmo, de você mesma. E por que eu digo isso? Porque é nele que você vai encontrar sentido para a vida. É nele que você vai encontrar a razão de viver a vida. E nem um outro. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Eu repito o que eu falei no início. Você foi criado por Deus, para Deus. E sem Deus você será uma pessoa incompleta, frustrada. Por mais que alguém se realize numa vida sem Deus. Toda realização sem Deus, eu estou falando toda. Pode ser realização social, financeira. Pode ser realização sentimental, afetiva. Toda realização sem Deus é questão de tempo. É questão talvez de horas, de dias, de semanas, meses, talvez anos. Mas vai acabar em falência da alma. Está me ouvindo? Falência do ser, falência da vida. Você não precisa ir longe para encontrar famosos ou pessoas bem-sucedidas nas mais variadas áreas da vida. Que a vida está sem sentido, está sem significado, a vida está sem razão de ser vivida. E muitos, nessa hora, chegam a pensar que é melhor morrer do que continuar vivendo, apesar dos sucessos, apesar das realizações que estão vivendo. Está me ouvindo? A vida fica sem graça, fica preto e branco, fica sem sabor. A vida com Deus é melhor de ser vivida.
A vida na presença de Deus faz com que a sua vida ganhe mais vida. Faz com que a sua vida ganhe sentido, ganhe significado. Você frequentar a igreja não é perder tempo. Você ouvir a pregação não é perda de tempo. Você ter um momento do louvor e da adoração não é desperdício. Está me ouvindo? Eu quero desafiar você. Se é você, desista da ideia de desistir de Deus. Nós estamos na véspera do carnaval. E a sedução é enorme para algumas pessoas. O carnaval, a festa da carne. E algumas pessoas ficam pensando se vale a pena de fato continuar insistindo na presença de Deus. E estão querendo fazer como essa turma aqui que desistiu, retrocedeu, voltou atrás. Eu quero desafiar você, desista da ideia de desistir de Deus. É avançar sempre, retroceder jamais. É um caminho sem volta, pelo menos deveria ser. Mas Deus não obriga ninguém a segui-lo. Mas a sua decisão tem que ser para valer. Está me ouvindo? Quando eu tomei a minha decisão, foi para valer. Eu disse, não tem volta mais. Eu nunca vou me esquecer de Fernando Cortés, um conquistador espanhol. Ele saiu com algumas embarcações para conquistar o território do Novo México. E levando nas embarcações soldados. E quando eles desceram ali na praia, ele colocou os soldados em forma. E ele se voltou para eles dizendo, quem aqui quer desistir? Quem aqui quer retroceder? Porque nós viemos para conquistar essa terra. E os soldados em forma e ninguém se moveu. Sabe o que ele fez? Ele mandou colocar fogo nas embarcações. E ele disse, aqui não tem volta mais. E a sua decisão por Cristo, a sua decisão em viver o projeto que Deus tem para a sua vida, você tem que queimar as embarcações. Você tem que fazer o que o profeta Eliseu fez quando ele foi chamado. Ele matou os bois e queimou os carros. Como quem está dizendo, aqui é para valer. Aqui não tem volta mais. Diga quem está ao seu lado, a sua decisão é para valer. Está compreendendo? Ou vai, ou racha, ou arrebenta a tampa da caixa, mas é para valer. A gente não retrocede. Dê um aplauso ao Senhor. A gente não volta atrás. A gente não desiste. A gente não desiste. Nós não somos daqueles que desistem, como diz lá em Hebreus. Nós somos daqueles que perseveram. Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer. É prego batido e ponta virada. Se você bate o prego e não vira a ponta, solta. Tem que bater o prego e virar a ponta. Está compreendendo o que eu estou falando? Diga quem está com você, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Esse mundo sem Deus não tem nada para te oferecer que de fato e de verdade ofereça garantia. Não tem garantia. A única garantia está nesse livro, está na palavra de Deus, está em viver o plano, o projeto de Deus para as nossas vidas. Eu não estou falando de religião, o mundo está por aqui de religião. Eu estou falando de você se voltar para Deus de coração, de alma e de entendimento. E você estreitar cada vez mais o relacionamento com Ele.
Haja o que houver, venha o que vier, não desista. Eu me lembro de uma garota, uma menina, eu acho que eu contei isso aqui outra vez, mas essa história mexeu muito comigo. Uma garotinha na União Soviética, na antiga União Soviética. O sonho dela era ser a bailarina número 1 da companhia. Eu não sei se você sabe, mas os soviéticos, na época, eles tinham os melhores balés do mundo. Viajavam o mundo todo fazendo apresentações. E o sonho daquela garotinha era ser a bailarina número 1 da companhia. E ela foi crescendo e fazendo aulas de balé. E ela dava tudo de si nas aulas, era muito dedicada. E um dia, a companhia de balé foi fazer uma apresentação na sua cidade. Imagine você, é o sonho dela. E a professora da escola de balé levou os alunos, para assistir a apresentação. E ela já está uma mocinha. E então, ela viu ali uma oportunidade. O auditório foi se enchendo, elas estavam na primeira fila. É o sonho dela. E então, antes da apresentação, ela viu o diretor da companhia passando para trás da cortina. E ela imediatamente se levantou e correu lá para trás da cortina. Ela pensou, é a minha chance, é a minha oportunidade. E ela se voltou para o diretor, ela disse, o meu sonho é ser a bailarina número 1 da companhia. E eu, durante anos da minha vida, eu faço aulas de balé. Eu gostaria que você me desse uma oportunidade para fazer uma apresentação. Isso atrás da cortina, compreende o que eu estou falando? E o diretor disse, eu não tenho tempo para isso. Daqui a pouco é a apresentação. E ela insistiu tanto, mas tanto, que ele falou, está bem, eu vou te dar 5 minutos para você fazer a sua apresentação aqui. E naqueles 5 minutos, essa menina, essa jovem, ela deu tudo de si ali. Era a chance dela. Estão compreendendo? E ela era boa de fato. Ela deu o seu melhor lá. Estava só o diretor e ela. E quando ela terminou e transpirando, ela se voltou para ele. Olhando nos olhos, ela disse, então, eu tenho condições de ser a número 1 da companhia? Ele respondeu para ela, não, você não tem condições de ser a número 1 da companhia. E ele saiu, ela desceu, sentou lá e ela estava chocada. O sonho. Estão ouvindo? Os anos se passaram e essa menina virou uma senhora e ela não levou adiante o desejo. E então ela também montou uma escola de balé depois de anos. Ela já está uma senhora ali com meninas também que tinham o sonho. E então a companhia de balé volta na cidade dela novamente. E ela levou as alunas, sentaram lá nas primeiras poltronas, os primeiros assentos. E, de repente, ela viu o diretor, já de idade, cabelos grisalhos, o mesmo diretor, passando. O coração dela partiu em 1000 pedaços, ela deu um nó na garganta, os olhos se encheram de lágrima. Ela estava ressentida. E ela buscou a ocasião e foi lá conversar com ele. E ela disse,
Quando eu era uma menina, uma adolescente, uma jovem, eu tinha o sonho de ser a número 1 da companhia. E você veio aqui na minha cidade. Eu pedi a oportunidade e eu dei o melhor de mim na apresentação. Eu sabia que eu tinha condições de ser a número 1 da companhia. Mas você acabou com a minha vida. Você acabou com a minha vida quando você disse não. Que eu não tinha condições de ser a número 1 da companhia. Então aquele diretor, cabelos grisalhos já, ele olhou nos olhos dela e ele disse: de fato, você não tinha condições de ser a número 1 da companhia. Porque no primeiro não que você recebeu, você desistiu do seu sonho. Está compreendendo? E quantas são as pessoas que, por coisas poucas, estão desistindo de Deus? Estão desistindo da casa de Deus, estão desistindo da palavra de Deus, da oração, da consagração. Estão desistindo de cultivarem a espiritualidade no molde que Deus estabeleceu. Primeira coisa, desista da ideia de desistir de Deus. Porque se você desistir de Deus, você desistiu da vida, porque Ele é a vida. A segunda coisa que eu quero desafiar você a desistir, se você quiser ter um relacionamento, aliás, uma vida de qualidade, uma vida que vale a pena ser vivida, desista dos relacionamentos tóxicos. Escute-me cuidadosamente. Na vida, tem pessoas que têm problema. As pessoas que têm problema, nós devemos ajudar. Estender a mão, acudir, socorrer, aconselhar, orientar. Agora, na vida, tem pessoas que, além de terem problemas, elas são problemáticas. Está me ouvindo? Ou uma coisa é a pessoa ter problema. A outra coisa é a pessoa, além de ter problemas, ela ser uma pessoa problemática. Uma pessoa de difícil trato. Uma pessoa que não aceita conselho, não aceita orientação. Ou uma pessoa que tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Está me ouvindo? E por que eu estou falando isso? Porque Jesus Cristo, lendo os evangelhos, a gente vê que ele tinha níveis de relacionamentos. Tinha a multidão, tinha um grupo de discípulos, tinha os 12 e tinha Pedro, Tiago e João, aqueles que estavam no relacionamento mais íntimo com ele. Está compreendendo? A vida da gente deve ser assim também. No círculo mais íntimo dos relacionamentos, não deve ter lugar para pessoas problemáticas. Está me ouvindo? A maioria dos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Relacionamentos tóxicos. Então, aquelas pessoas tóxicas, aquelas pessoas que não querem, elas querem que a situação mude, mas elas não querem mudar. Você conhece alguém assim? Gente que quer que a qualidade financeira da vida mude, o relacionamento conjugal mude. As pessoas querem mudança na qualidade da vida, mas elas não querem se mudar. Não querem mudar para melhor. Está me ouvindo? Sabe o que eu aprendi? Ninguém muda ninguém. Você muda uma criança. Você disciplina a criança e você coloca o caminho para essa criança seguir. Você muda o adulto se ele quiser ser mudado. Se ele quiser seguir o conselho, a orientação, se ele aceitar o desafio. Mas, lamentavelmente, tem isso no contexto da minha vida e tem no contexto da sua vida também.
Gente que, embora eu ame, embora eu deseje o melhor para elas, mas são pessoas que, além de terem problema, elas são problemáticas. Caiu a ficha aí? Desista dos relacionamentos tóxicos, relacionamentos com pessoas problemáticas. Tire essas pessoas do seu círculo mais íntimo. Tem vários círculos, e vai jogando para o círculo mais distante. O dia que essa pessoa cair a ficha e ela entender que não é a vida dela que tem que mudar, mas é ela que tem que mudar para que a vida dela mude, aí você traz ela para o círculo mais íntimo, mais próximo. Tem alguém aí? Diga quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. A outra coisa que eu vim hoje aqui, em nome de Jesus, mandar você desistir. Desista do imediatismo. Tem coisa na vida que é instantâneo, mas tem coisa que acontece no progressivo. Está compreendendo o que eu estou falando? E algumas pessoas, elas querem as coisas no imediato, no instantâneo. E até com Deus é assim. Tem coisa com Deus que é não abrir e fechar de olhos. Mas tem coisa com Deus, e a maioria das coisas, eu digo a você, elas acontecem paulatinamente, progressivamente. Entendeu o que eu falei? Então você planta uma semente hoje, e você vai lá amanhã e você quer que já tenha uma árvore. Isso é estupidez. Tem os processos para que a árvore aconteça. E na vida a gente precisa aprender a interpretar e aceitar os processos. Uma gravidez, uma mulher não fica grávida hoje e dá à luz amanhã. Tem o processo. Um bolo que você coloca no forno ali para assar. Você colocou ele agora e já quer tirar. Você precisa respeitar os processos. Desista do imediatismo. Não somente imediatismo com Deus, pensar que as coisas com Deus, tudo que Deus tem para você vai acontecer no instantâneo. Não se iluda. De repente, tem coisa de Deus para a gente que demora uma vida. Porque é proporcional à nossa fidelidade, à nossa lealdade, à nossa entrega. Quanto mais você se entrega a Deus, mais Deus se entrega a você. Quanto mais você se render a Ele, mais Ele vai se render a você. Isso não vale só para Deus, isso vale para a sua área financeira, isso vale em relação ao seu... Imagine alguém que vai para uma academia. Eu encontrei uma pessoa essa semana que falou assim: poxa, bispo, você está pocado, hein? Só Deus sabe o sacrifício que é. E tem dia que a gente não quer ir, mas fala: não, vamos. Porque eu sei que tem processos. Então eu faço a academia, mas eu não faço para ficar uma massa bruta. Eu faço por causa da saúde. Eu tenho 64 anos. Eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar da carcaça. Eu quero viver muito e com qualidade. Mas eu vejo pessoas, eles vão na academia e faz um dia, 2 dias e depois desiste. Porque começa a se comparar com os outros ali e olha, não está mudando nada. A barriga ainda está lá, o pneuzinho ainda está lá. E a pessoa desiste, porque ela é imediatista. Ela pensa que tudo na vida é no instantâneo.
é não abrir e fechar de olhos, e não é. Está compreendendo? A maioria das coisas da vida, elas acontecem com processos. E se você quer ficar rico da noite para o dia, não existe atalho. Você sabe por que as filas das lotéricas são grandes para as pessoas fazerem jogos? E eu estava dizendo a uma pessoa, o nome já diz jogo de azar. O próprio nome já diz, é jogo de azar. Se fosse jogo de sorte, tudo bem, mas é jogo de azar. Dá mais azar do que sorte. Mais pessoas têm azar do que têm sorte. E por que é que a fila é grande dos jogos? Porque as pessoas são imediatistas, elas querem ficar ricas. Elas querem a casa boa, o carro bom, a vida de qualidade no que diz respeito ao financeiro, no imediato. Não abrir e fechar de olhos. Elas querem deitar pobres e acordar ricas. Isso é uma ignorância. Não existe atalho. O lícito da prosperidade não tem atalho. No ilícito tem. No ilícito tem. Mas se você quer a prosperidade lícita, é processos, é trabalho, é colocar ideias em prática e perseverar nessas ideias. Está compreendendo? A maioria das pessoas, elas são desistentes nos planos, nos projetos. Elas são desistentes, são fracassadas porque são desistentes. Porque são imediatistas. Ou você pensa que eu deitei ontem e acordei hoje, um pregador. Eu vivo até hoje os processos. Está me ouvindo? Jesus Cristo, ele nunca disse, eu sou o atalho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou o caminho. Não existe atalho, existe caminho. O caminho para um relacionamento conjugal abençoado não tem atalho, é um caminho. O caminho para você ter a prosperidade é caminho, não tem atalho. O caminho para uma vida cheia do Espírito Santo é caminho, não é atalho. Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. A outra coisa que eu vou dizer para você desistir. Você veio no lugar certo hoje à noite. Desista da procrastinação. O que é isso? De ficar adiando aquilo que é inadiável. Tem coisa na vida que a gente não pode deixar para depois. É verdade o que eu estou falando? Então existem decisões que não podem ser prorrogadas. Existem coisas na vida que elas não podem ser procrastinadas. Então não adie aquilo que é inadiável, não adie aquilo que é para hoje, é para agora. Eu coloco vez por outra, depois você deixa para depois. A vida te treinou a sempre deixar para depois. Não, depois eu vou, depois eu falo, depois eu ligo, depois eu abraço, depois eu declaro. Tem gente deixando sempre para depois. Eu aprendi que depois o café esfria. Depois a onda passa. Depois a motivação esfria. Está me ouvindo? Depois a oportunidade passa. Já era. Então, desista de procrastinar, de deixar para depois. E lamentavelmente tem um monte de gente pela vida que já decodificaram que precisa se voltar para Deus com sinceridade. Precisa se render ao plano de Deus para a sua vida, mas está deixando para depois. Você já viu aquela pessoa que tem que fazer uma dieta? Segunda, eu começo.
E segunda nunca chega, porque quando chegar na outra segunda eu começo. É assim ou não é? É gente que está fracassada, derrotada, que está na periferia do melhor da vida, porque está sempre deixando para depois, procrastinando. Não deixe para depois. O dia do fracassado é amanhã, o dia do vitorioso é hoje. É agora. Depois eu repito, depois eu ligo, depois eu falo, depois eu me declaro. Depois eu envio. Depois eu pago. Depois eu cobro. Está me ouvindo? Tem alguém aí? Meu Deus do céu. Depois eu me declaro. Tem uma história interessante, eu acho que eu contei para vocês. Tem uma pessoa conhecida nossa, eu não vou falar o nome aqui porque está gravando e depois essa pessoa assiste. E aí eu vou ter problema depois. Mas já vai saber que estou falando dela. Um jovem conhecido nosso, já com certa idade, 25 anos de idade. E a gente nunca viu ele com namorada e nada. E ele não tem tendência para o outro lado. Compreende o que eu estou falando? Não é efeminado e não tem nenhuma tendência a querer o outro lado. Então eu tive a oportunidade. Eu sentei com ele e por acaso o assunto chegou nessa área. Eu não sei se por acaso ou de propósito. Eu estava doido para saber também. Então eu disse a ele, eu falei, e aí? E as candidatas? Tem alguma? Como é que está? Me conta aí. Então os olhos brilharam. E ele falou, apareceu um aí. Então eu falei, que bom, e como é que é? E fui botando pergunta para ele, abrindo o coração. Fiz igual a pastora Mariane, psicóloga. As perguntas são chaves que abrem corações. E eu fui botando uma chave e outra, uma pergunta e outra. Eu disse, como é isso? Ele disse, ela trabalha na farmácia, não é na farmácia do Gilead. Isso é em outra cidade. Ela trabalha na farmácia perto do meu trabalho. E a gente já se cruzou por ali, trocamos olhares e eu percebi que ela está interessada. E eu falei, que bom, e aí? Ele disse, tem um amigo meu que está intermediando. O pombo correio, tem gente que sabe do que eu estou falando. Tem um amigo meu que eu falo com ele fala com ela, e ela fala e ele fala comigo. Então e aí, como é que estão as coisas? Ele disse, eu decidi ficar estudando ela, o comportamento dela, o jeito que ela se veste. Então ele confidenciou, ele disse, eu fiquei 3 meses estudando ela. Eu disse, quanto tempo? Ele disse, 3 meses. Vendo o comportamento, o jeito que ela... E me agradou. É o tipo que eu estou procurando. Então ele disse, um dia eu tomei coragem. E eu fui até ela e me declarei. Eu disse o que aconteceu, então ele respondeu, ele falou, ela me disse, você demorou, eu estou namorando o outro agora. Depois, amanhã eu me declaro, depois eu falo, depois eu vou, depois eu abro o meu coração. Perdeu o mané. Perdeu o mané, já tem um Ricardão lá. E quando eu conheci a Bispa Aurélia, tá ela aqui que, não sei se ela se lembra, é inesquecível. E foi amor à primeira vista. Vai vendo. Eu vou contar só no próximo culto.
E tinha um outro sujeito interessado nela. E eu pensei comigo, a hora é agora, o momento é agora. Estão compreendendo? E ela diz que uma das coisas que cativou ela em mim, além da aparência, porque eu fui bonito, vocês podem não acreditar. Uma das coisas que tocou as cordas da alma dela foi exatamente isso que eu não deixei para depois. Ela pensou assim, poxa, esse camarada sabe o que quer da vida. É decidido. É ele. Estão compreendendo? Então desista da procrastinação. Desista dessa coisa, amanhã, depois, o mês que vem, o ano que vem. Eu vou abraçar depois. Eu já preguei N vezes em velórios, eu falo isso frequentemente. E eu já vi o filho ou a filha debruçado ali no caixão do pai ou da mãe, chorando de urrar. Entre outras coisas, dizendo, papai, eu te amo, eu nunca disse que te amo. Eu falava, meu Deus do céu. Estão compreendendo? Depois eu digo, depois eu falo, e na hora que resolveu falar, estava no caixão. Depois, não sei se você já viu, já foi num comércio que tem uma plaquinha escrita assim, fiado só amanhã. Essa plaquinha está lá, é porque ele quer vender fiado amanhã, é porque ele nunca quer vender fiado, porque quando você chegar amanhã lá, o amanhã é amanhã. O amanhã nunca chega, ou depois nunca chega. Depois, quando você vê, a vida já foi, a oportunidade já foi, e a qualidade da vida continua ruim. Eu sei do que eu estou falando. Desista da procrastinação. Eu não vou mandar você repetir para a pessoa ao seu lado, senão você vai enrolar a língua. Eu botei uma lista aqui, mas eu demoro. Eu vou terminar. Eu vou falar mais uma. Desista de se culpar. Desista da autocomiseração. De ficar se culpando porque as coisas deram errado, porque isso ou aquilo não foi adiante, ou porque de repente o que você esperava que acontecesse não aconteceu, ou você não deu conta de cumprir com as exigências e você fica se culpando, carregando a culpa. A culpa cria bloqueios. Cria bloqueios nos desempenhos da vida, nas ações e nas reações da pessoa que está carregando culpa. Nós temos que não somente buscar o perdão de Deus, mas a gente precisa se perdoar. Está me ouvindo? Este é um problema de muitas pessoas. Deus já perdoou. Se você foi sincero e se arrependeu e buscou o perdão, você está lavado, remido, purificado no sangue do Cordeiro. A culpa. Não basta Deus perdoar. A pessoa precisa se perdoar. Está me ouvindo? Isso vai fazer a sua vida ter sentido, ter significado. A libertação da culpa. A culpa. A culpa amarra. A culpa impede o progresso. A culpa prejudica o desempenho da pessoa. A culpa tira o sono. A culpa tira a qualidade da vida da pessoa. Então desista de ficar se culpando. Se Deus já te perdoou, o próximo passo agora é você se perdoar. Não importa o quão as pessoas estão fustigando com o acontecimento e trazendo à tona e passando na sua cara aquilo, o acontecido.
Mas se você se perdoa, isso não vai ter força contra a sua vida mais. Diga quem está ao seu lado, diga: você precisa se perdoar. Amém? Eu quero orar com você, porque esta é a mesa da ceia. Você não somente deve se voltar para Deus e buscar o perdão, você deve estar pronto para perdoar as pessoas que te magoaram, que te ofenderam. Porque quando você não perdoa, é como alguém que está tomando um copo de veneno e querendo que a outra pessoa morra. Quem vai morrer é você, se você guardar mágoa e ressentimento. De repente Deus te perdoou, ou você já perdoou as pessoas, mas você não se perdoou. Se perdoe. Isso vai ajudar você. Se tiver que desistir, desista da ideia de desistir de Deus. Desista dos relacionamentos tóxicos. Desista do imediatismo instantâneo. A maioria das coisas acontecem no progressivo. Desista da procrastinação, de ficar adiando as coisas que são inadiáveis. De fato, tem coisa que tem que deixar para amanhã. Tem coisa que tem que ficar para a semana que vem. Mas é preciso você considerar o que é prioridade. Prioridade. E uma das coisas que é prioridade na vida do homem e da mulher é Deus. Por isso que Jesus Cristo disse: buscai primeiro. A sua prioridade é Deus. Rasgue qualquer agenda que você tiver para buscar a Deus. Qualquer agenda para estar na presença de Deus, para cultuar a Ele. E você vai ver, isso vai fazer um bem enorme para a sua vida. Isso vai fazer com que a sua vida ganhe sentido e significado. Desista de ficar se culpando. Perdoe as pessoas que te magoaram, que te ofenderam. Se liberte de ficar maquinando. Peça perdão a Deus pelos seus erros, pelas suas falhas, as suas faltas. Agora se perdoe. Porque Satanás, ele vai te fustigar com a culpa. Ele vai te fustigar com a culpa. E pessoas também vão ficar passando na sua cara, te culpando. E por último, nós vamos participar da ceia. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. O texto que nós lemos diz que muitos desistiram de Deus, desistiram de Jesus Cristo, já não andavam mais com Ele. E Jesus era duro. Ele se voltou para os que permaneceram e ele disse: vocês também não querem ir? Vocês também não querem desistir? E Simão Pedro, um dos discípulos, disse: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem mais vida para colocar em nossas vidas. Só o Senhor pode dar sentido e significado às nossas vidas. Para quem iremos nós? Deus não tem concorrente à altura. Jesus não tem concorrente à altura. Escute, quem é que pode participar da ceia? Aquela pessoa que está decidida a não desistir de Deus. A não desistir do projeto de Deus para a sua vida. Compreende o que eu estou falando? Eu não conheço você e você veio aqui hoje. Tem igrejas que falam: você participa, você não, você não, você não. A Bíblia Sagrada diz: examine-se o homem a si mesmo. É o autoexame. Não é o apóstolo, o bispo, o pastor aqui, o missionário, o obreiro que vai te examinar. Quem sabe da sua vida é você. Quem sabe o quanto você está resolvido a viver o projeto de Deus, apesar das falhas, apesar das suas fraquezas, é você.
E de repente você falhou, você tropeçou. Mas eu não sei o que aconteceu da sua falha, do seu erro até agora, entre você e Deus. Eu não sei o que aconteceu. Mas lá no íntimo, se você está decidido, decidida, a Santa Ceia é para ajudar você a ser fortalecido. É um memorial. Amém? Eles vão passar os elementos, o pão e o cálice. Ninguém coma e ninguém beba ainda. Nós vamos fazer isso juntos em nome de Jesus. Pegue os elementos, feche os seus olhos e faça uma introspecção. Examine o seu coração. Examine o quanto você está desejoso de viver o plano de Deus para a sua vida. E fique em memória. A Santa Ceia é para estar em memória. Se lembre do que aconteceu com Jesus Cristo no Calvário. Ele derramou o sangue. E se lembre da vida que você tinha antes dele e a vida que você tem agora com ele.
Agora levante para o alto os elementos da ceia. Feche os seus olhos. A palavra do Eterno diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Semelhante modo tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A gente tem a memória fraca, é por isso que Deus instituiu esse memorial da ceia, para a gente estar sempre se lembrando do que aconteceu com ele na cruz, para a gente se lembrar do que aconteceu com a gente, do que tem acontecido de lá para cá. Ó Deus, consagra esses elementos, o pão e o cálice, que a partir de agora não seja um pão qualquer, nem um cálice qualquer. Ó Deus, eu oro para que esta pessoa seja mais e mais fortalecida na espiritualidade, na fé, e que o propósito do Senhor, o plano, o projeto maravilhoso que o Senhor tem para essa vida, ele aconteça, e que jamais, que nenhuma pessoa venha retroceder do propósito de viver a tua vontade. Em nome de Jesus, coma do pão e beba do cálice com fé, se lembrando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repita comigo, diga: meu Deus, diga: meu Pai, confirma a boa mão do Senhor estendida sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus caminhos, e que o teu plano, o teu propósito se consolide. Eu te peço, agradecido, que seja assim, em nome do Senhor Jesus. E os que creem digam amém. Louvado seja o Eterno. Pode sentar. Sente. Tá, eu vou atravessar o pastor Alexandre. Terça-feira tem reunião de mulheres aqui, e a reunião dos homens será na minha casa, na nossa casa. Vai ter espetinho de carne moída. Não, mas não é catra, não. É um grãozinho de carne. Então, aliás, vai ser jejum, né, pastor? Na terça. Jejum. Que pena, né? Que pena. Que pena. Outro dia
Outro dia marcamos uma reunião lá em casa. Eu falei para a turma, no grupo. Eu falei assim, ó, o pessoal do grupo aí está convidado. A gente vai estar comemorando e cada um leva uma coisa. Quando eu cheguei lá em casa só estava geladeira, levaram tudo. Eles pensaram que era para levar lá de casa, né? Era para levar lá para casa. Essa parte aí corta, essa parte é brincadeira, tá? Então, as mulheres aqui na terça e os homens, vamos sair daqui lá para casa em nome de Jesus de Nazaré. Melhor vai ser um momento de comunhão, de confraternização que a gente vai poder estar desfrutando na terça-feira. Amém? Tá, pastor Alexandre. Tá, deixa eu terminar dizendo para você. Se a partir de agora o celular vibrar, é o Pix de 1 milhão de bênçãos que está caindo aí. Só sacar. Mais um aplauso de Jesus na vida do nosso líder, apóstolo Daniel.